Olá, pessoal, uma boa tarde a todos, a todas. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas à aula de Sociologia do Direito, aqui na Escola de Direito. E hoje, pessoal, vamos iniciar uma pequena série, mais curta, digamos assim, uma vez que vamos ter agora esse período de recesso, né, de férias, vamos dizer assim, e então eu preparei para vocês aqui o material para a gente trabalhar em 3 aulas, com uma revisão acerca de alguns conteúdos importantes da sociologia, que eu estou chamando, então, de pílulas da sociologia, fazendo uma revisão para as férias aí, tá? Quando nós retomarmos, vamos dizer assim, a programação normal, eu vou continuar a trabalhar aquele tema de estratificação social, direito e desigualdade social, tá? Então, vamos focar agora mesmo na questão da desigualdade. Mas, antes disso, vamos, então, com 3 aulas, né, como eu falei de forma mais sintetizada, trabalhar com vocês alguns conceitos da sociologia geral. Então, vamos lá, pessoal. Pílulas da sociologia, revisão para as férias. Vamos começar aqui, turma, falando acerca da interação, tá? Nós, enquanto indivíduos, nós construímos, nós estruturamos a nossa identidade a partir da nossa interação em um grupo social. A partir do momento que nós vamos nos constituindo enquanto indivíduos, a partir do instante que nós vamos interagindo mais no grupo, nós vamos, então, construindo a nossa identidade. Então, como está escrito aqui, ó, o ser humano, ele se constrói a partir de um processo constante de interação. Então, nós agimos, há uma reação, se constrói a relação social, sob as mais variadas formas, né, a todo instante. Então, desde o momento que nós nascemos até o momento que nós morremos, nós somos parte de relações. Nós disparamos as relações, nós sofremos, como eu falei, as ações ou as reações, enfim, mas é no grupo, é na interação com o grupo que o ser humano se constrói enquanto um ser social. Tá? Então, a interação, ela é fundamental, essencial, e ela acontece, como eu falei, a todo instante. Tá? Sob as mais variadas formas, em função de razões distintas, gerando consequências também que variam, enfim, mas a relação social, a interação é que permite que a nossa identidade seja construída. Muito bem. E para isso, turma, é muito importante que tenhamos a questão da organização. O que é organização? O próprio nome está dizendo, né? É um processo que vai organizar partes em um todo. Então, um processo que ordena as partes de um todo social, visando objetivos específicos. Então, num primeiro momento, o que acontece? O ser humano aqui, ele está isolado, né? Ele faz parte de algo, mas que ele está meio solto. Está meio soltão, está solto. O que acontece? As relações sociais, mediadas pelo comportamento, né, vão gerar o quê? Uma sociedade organizada. Então, a organização, ela é essencial, ela é indispensável para quê? Para a sobrevivência da sociedade. Senão, cada um vai fazer do jeito que quer, da forma que bem entende, né? Cada um adotando um comportamento distinto, e as relações sociais, elas não vão se dar da forma devida em termos de organização para gerar, né, um contexto social. Então, é importante, pessoal, nós nos atermos a esses 2 elementos aqui. As relações, a gente vai ver isso depois, né, vai reforçar isso depois, elas são permeadas pelo comportamento. Então, quando nós falamos em de comportamento, significa o quê? Que o número significativo de pessoas daquela sociedade reproduzem, e isso passa por quê? Pela organização. Então, quando nós falamos em organização, nós temos que colocar na organização, por exemplo, a questão das regras formais, regras informais. Temos que colocar na questão da organização padrão comportamental, não é? a ação, a reação. Então, a organização, ela é fundamental para a sobrevivência da sociedade. Tá?
Então, importante a gente se ater a isso. E aqui, como eu já tinha adiantado para vocês, comportamento e relações. Comportamento é um conceito sociológico primordial, pessoal. O que é o comportamento? É o conjunto de ações e reações dos indivíduos, e essas ações e reações, elas mostram que um padrão de comportamento, um padrão regular, um padrão sucessivo, um padrão constante, se padroniza, né? Um comportamento são ações e reações padronizadas. Então, dependendo do ambiente que nós vai se exigido de nós um padrão comportamental. Então, você não vai se comportar, por exemplo, numa, sei lá, na praia, como você iria se comportar no seu trabalho. A começar da forma que você vai estar vestido, a começar tipo de conversa, não é? Então, o comportamento, ele varia de ambiente para ambiente. Claro que existem padrões gerais, tanto na praia quanto no ambiente de trabalho. Se você matar alguém, você vai sofrer uma punição, né? Então, tem um padrão, existem padrões de comportamento que vale a todo instante, a todo momento. Mas os ambientes também determinam o padrão, exigem um padrão comportamental. E as relações sociais, que é exatamente o quê? O conjunto de interações entre os indivíduos ou grupos essenciais para quê? Para a constituição das sociedades. Daí, o aspecto da organização. Então, uma sociedade organizada é exatamente uma sociedade que busca, vamos dizer assim, intensificar essa forma da relação social a fim de trazer benefício para o grupo. Né? Quando a gente fala em relação social, é uma ação, tem o padrão de comportamento permeando. Então, a organização, ela é essencial para isso também, tá? Então, comportamento e relações sociais, dois elementos chave aí. E aí chegamos, obviamente, no conceito de sociedade e cultura. E aqui, pessoal, nós temos o quê? A seguinte ideia. Não há como nós separarmos sociedade e cultura, tá? A sociedade, qualquer sociedade que seja, ela não existe sem a cultura. A cultura, ela somente existe dentro de uma sociedade. E a cultura aqui, pessoal, é a utilização do termo no sentido amplo, no sentido antropológico. Eu não estou falando aqui de cultura formal, né? Não. A cultura no sentido mais amplo possível. Então, o que é a sociedade? A sociedade, o que? É a rede, né? A trama das relações sociais. E a sociedade traz algumas características. Ela não tem fronteiras, ela não tem forma definida, e dentro da sociedade nós vamos ter outra sociedade. Então, a sociedade origina outras tantas sociedades, tá? E a cultura, por sua vez, uma definição clássica aí da sociologia, do Edward Taylor, tá? Cultura é o todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, tá? E costume e aptidão, quaisquer aptidões, né, habilidades que o ser humano ele adquira enquanto membro da sociedade ao longo das suas relações, porque as nossas relações permitem o quê? Que nós acessemos conhecimentos e materializemos esses conhecimentos, tá? Então, essa relação é importante entender, pessoal. Não há sociedade sem cultura e a cultura somente existe dentro de uma sociedade. Então, sociedade, a rede, a trama das relações sociais, e a cultura é esse todo complexo que inclui uma série de elementos essenciais para quê? Para as relações sociais, tá? Então, nós temos essa questão da relação da sociedade com a cultura. E aí, é exatamente isso que a gente vai falar. Por que que a sociedade não existe sem cultura, a cultura somente existe dentro da sociedade? Por que que acontece isso? Né? Qual é a razão, quais as razões, enfim, que essa relação, essa dependência, vamos dizer assim, né? Uma depende da outra, por que que isso se dá? Então, vamos prestar atenção nisso. Como eu acabei de falar para vocês, a sociedade, ela é o quê? Ela é a trama, a rede, as relações sociais.
tá? Qual tipo de sociedade seja, o que vai determinar a sociedade? As relações sociais. Só que as relações sociais, por vez, elas ocorrem a partir do quê? De padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento, quem que determina? É a cultura. A cultura que determina os padrões de comportamento. Então, as relações sociais que criam a sociedade advêm de padrões comportamentais oferecidos pela cultura, que, por sua vez, decorre de capacidades desenvolvidas pelo ser humano em sociedade. Então, vejam, as relações sociais, elas se estruturam a partir do padrão de comportamento. O padrão de comportamento é determinado pela cultura. E a cultura, por sua vez, decorre o quê? De capacidades desenvolvidas pelo ser humano em sociedade. Então, nós temos essa relação. Uma não existe sem a outra. Sociedade não existe sem cultura. Cultura somente existe dentro da sociedade. Tá? Então, essa ideia aqui é muito importante, muito relevante para a teologia. Ela discute, traz, né? Enfim. E aí, por que a cultura é tão importante? Tá? Muito bem. O ser humano é diferente dos animais. Os animais, eles sobrevivem a partir do quê? A partir do seu instinto. Então, eles possuem esse instinto inato, né? Então é algo natural deles, e é o instinto que faz os animais sobreviverem. O ser humano, ele não tem habilidade instintiva ou ele tem pouca habilidade instintiva. Então, o ser humano sobrevive a partir do quê? Do conhecimento. Conhecimento formal e conhecimento informal. Então, é isso que nos permite sobreviver em sociedade. Então, por exemplo, dá um exemplo bem simples aqui. Você está no carro, fura o pneu do carro. Se você não souber trocar o pneu do carro, você vai ter algum problema. Um mecânico, um guincho, você vai pagar. Né? Agora, o trocar o pneu do carro é algo que você aprendeu. Ou não, enfim, mas é algo que você pode aprender. É um conhecimento que você vai adquirir. Ninguém nasce com o instinto de saber como que tem que trocar o pneu do carro se ele furar. Entenderam? Então, essa questão. Por exemplo, o maior especialista em nanotecnologia do planeta. Tá? Se ele cai numa ilha deserta e ele não sabe como fazer fogueira, só estou dando um exemplo absurdo assim, tá? Ele não sabe fazer uma fogueira, ele não vai sobreviver ali. Ou a sobrevivência dele vai ficar prejudicada, porque ele vai precisar do fogo. Se ele vai cair numa ilha deserta lá, né? Enfim, ele pode ter todo o conhecimento formal em relação àquele conhecimento específico, aquele tema específico. Mas, se ele não tiver o conhecimento, se ele não tiver adquirido esse conhecimento ao longo da vida, ele não vai sobreviver. Mais uma vez, ninguém nasce sabendo como fazer uma fogueira. Adquiriu esse conhecimento ao longo da vida. Tá? E esse conhecimento, ele advém de onde? Da cultura. É a cultura, no aspecto pleno, né, no aspecto antropológico, não a cultura no sentido formal, tá? Trabalhando sempre a cultura no sentido amplo, é ela que vai oferecer o conhecimento para nós controlarmos o mundo, o ambiente no qual nós estamos. Tá? Então, tudo isso, todo esse conhecimento, vem exatamente da cultura. E a cultura, ela então tem 3 componentes principais: cultura material, ideias e as instituições. Muito bem. Então, são esses 3 componentes que estruturam a cultura. Cultura material é exatamente as coisas materiais que nós, seres humanos, criamos e usamos. Então, tudo que o ser humano cria e usa faz parte da cultura material. E aqui é interessante também, a cultura material, ela só demonstra eficiência a partir da habilidade, a partir do conhecimento para a sua operacionalização. A gente não pode nivelar a cultura material. Nivelar uso, nivelar valor.
existe uma variação de grupo para grupo. Por exemplo, para nós, uma escultura, uma pintura do Leonardo da Vinci vale milhões. Para uma sociedade, vamos dizer assim, uma sociedade tribal que vive isolada, esse quadro não vai ter o valor que teria para nós. Entenderam? Então, essa cultura material, ela varia em função de época histórica, em função de grupo, em função da própria cultura, né, da própria estrutura da sociedade. Ideias são as crenças, conhecimentos e valores. O que são crenças? Convicções dos seres humanos acerca de si mesmos e do mundo que eles vivem. Então, quando nós vamos nos estruturando enquanto seres sociais, vão sendo embutidos, nós vamos assimilando, e essas crenças acabam por nos orientar. Eu não estou falando aqui só de crença religiosa, não. Crenças gerais. Conhecimentos, a ciência, folclore e filosofia. Então, aqui entra um conhecimento formal e informal, como eu acabei de falar para vocês. E valores, padrões e ideais mediante os quais nós, seres humanos, estabelecemos nossa ação no mundo. Então, nós também vamos assimilando ao longo da nossa vida valores. Nós sabemos se estamos fazendo algo devido ou não. Se aquilo é importante ou menos importante. Se aquilo é correto ou incorreto. Se é moral, se é imoral. Enfim, nós temos valores que determinam a forma de caminharmos em sociedade. Esses valores fazem parte das ideias da cultura, tá? Que determinam o padrão de comportamento, que criam a relação. Então, vejam a relação, né? A relação social. Então, vejam a relação que isso acaba tendo. Tá bem? Bom, pessoal, por hoje, então, é só. Nós vamos ficando, né, por aqui, uma vez que, como eu adiantei para vocês, nessas semanas de recesso, as aulas serão um pouquinho mais curtas, e eu optei, dentro aqui da Sociologia do Direito, para que a gente fizesse uma revisão de conceitos importantes aí da sociologia geral, tá bem? Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez pela atenção, desejar a todos um excelente Natal, que vocês aproveitem o Natal com as pessoas que lhes são caras, que são importantes, que vocês emanem aí as melhores energias para os seus familiares e para os demais, tá bem? Feliz Natal a todos e terça-feira que vem nos vemos novamente aqui na Escola de Direito, na disciplina Sociologia do Direito. Abraço, muito obrigado e até lá.